Graça e paz a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa e vamos para mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém? Hoje eu quero falar aqui no livro de Juízes, capítulo 11, que fala a respeito de Jefté. Eu quero falar um pouco a respeito desse homem. E o nosso tema que nós preparamos para a tarde do dia de hoje é: quando a palavra teve mais valor que a vida. Quando a palavra teve mais valor que a vida. Então nós vamos entender o motivo aqui desse tema que eu coloquei. Quando a palavra teve mais poder que a vida. Será que alguma coisa abaixo de Deus, lógico, será que abaixo de Deus tem algo que é mais valioso que a nossa vida? Creio eu que não, né? No meu modo de entender, abaixo de Deus, a coisa mais preciosa que existe na vida de um ser humano é a vida, a própria vida que ele tem. E quando nós olhamos o capítulo de número 11, aqui de Juízes, nós deparamos aqui com uma história de um homem por nome de Jefté. Jefté, ele era filho de Gileade. Gileade era o nome do seu pai e Gileade teve Jefté com uma mulher, uma prostituta. Sendo assim, diz o texto do capítulo 11 adiante, que por ele, Gileade, ter tido um filho com uma prostituta, então os irmãos, de Jefté não aceitavam ele como um irmão, como os outros demais irmãos. E também não aceitava a ideia de que ele também iria pegar parte, dos bens quando seu pai, Gileade, viesse a falecer, ter que repartir tudo de igual modo entre eles. Então, sendo assim, a Bíblia disse que Jefté, ele ausenta-se dali daquela localidade e vai para a terra de Tobi. E ele fica por lá alguns tempos, e era um homem, diz a Bíblia, que ele era um homem valoroso, um homem valente, um homem de guerra, um homem que lutava em favor da nação de Israel e que todos respeitavam muito porque era um grande guerreiro, era alguém de muito valor. Este homem, então, agora, noutra localidade, e os filhos de Amon saem para pelejar contra os filhos de Israel. E quando nós olhamos para o texto, certamente os anciãos de Israel, observando que às vezes poderia o povo de Israel perder a batalha, eles foram atrás de Jefté, porque Jefté era um grande estrategista de guerra. E quando eles vão atrás, eles fazem uma proposta para Jefté, para que ele viesse liderar, para que ele viesse ser o general, seu líder, ser tipo juiz do povo de Israel, se ele fosse, se ele lutasse, se ele vencesse os filhos de Amon. Então, depois de muito diálogo, diz o texto, do capítulo 11, que Jefté, ele aceita a proposta dos anciões de Israel e ele vai para pelejar contra os filhos de Amon, defendendo a nação de Israel. Só que antes, ele faz algo que, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, é algo que chama muito a atenção de todos os leitores da Bíblia. Eu disse no início aqui, quando a palavra teve mais valor que a vida. Será que a palavra de um homem, o voto de um homem, será que pode ter mais valor do que uma vida de um ser humano?
Creio eu que não, é o meu entendimento, mas cada um com o seu pensamento. Então Jefté, quando ele sai para lutar contra os filhos de Amon, ele faz um voto ao Senhor, dizendo que se ele voltasse em paz, voltasse vitorioso contra os filhos de Amon, a primeira coisa que saísse da porta da tua casa ao seu encontro, ele ia oferecer em holocausto. E diz o texto que assim ele o fez. Ele saiu, ele foi para a peleja, ele ficou aproximadamente 2 meses na peleja e, enfim, venceu os filhos de Amon, voltou com a vitória. Quando ele aproxima da sua casa, ele avista saindo da porta da sua casa sua filha. E agora ele tinha feito um voto que a primeira coisa que saísse, ou a primeira pessoa que saísse, ele então agora ia oferecer em holocausto ao Senhor. Agora há alguns problemas que nós vamos entender no texto. Primeiro problema é que o Senhor, lá no Velho Testamento, ele não aceitava sacrifício de seres humanos. Então, primeiro ponto. O segundo ponto é que Jefté, será que ele não estava precipitando a ponto de colocar a palavra dele, uma palavra precipitada, ela acima de uma vida de um ser humano? Quando nós olhamos para o texto, nós temos que analisar isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com certas decisões que iremos tomar nas nossas vidas, porque quando eu olho para o texto da Bíblia, uma das coisas que me intriga é que me parece que Jefté quis simplesmente honrar a palavra que ele deu. É bom que nós não façamos voto diante do Senhor. Ou se façamos, nós venhamos cumprir. Mas no caso ele fez um voto precipitado, um voto sem saber nem o que ele ofereceria para o Senhor. Foi o primeiro problema. Nem o que ele ofereceria para o Senhor. E quando nós olhamos para o texto, foi a filha. A filha sai. Então agora, olha a situação de Jefté. Então, o Senhor não aceita sacrifício humano agora. Olha a situação que ele está. Creio eu que ele teria que ter pedido perdão ao Senhor e ele teria que ter oferecido um animal, um outro tipo de coisa ao Senhor. Mas, infelizmente, a palavra do Senhor, ela nos mostra uma outra realidade, porque está registrado no capítulo 11, versículo 39 ao 40, que diz assim: sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela, a filha de Jefté, ao seu pai, ao qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Olha bem, após 2 meses, ela ter saído, ter voltado, aí ele cumpriu nela o voto que ele tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Tá. Aqui quando nós olhamos, há várias linhas de interpretação, uma delas é que Jefté, ele não matou a sua filha, mas a sua filha ela continuou com a virgindade até a sua morte. Ela não pôde se casar, mas eu não entendo assim no texto, porque a Bíblia disse no versículo 30 e 31 do capítulo 11, disse assim: Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa
me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz. Isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Holocausto é aquilo que, pois, você matou, ou um animal, ou qualquer coisa, aí aquilo, o holocausto é aquilo que sobe, a fumaça, aquilo que sobe ao Senhor, se é transformado, queimado e se torna uma fumaça e é levado aos céus. Então não tem como nós dizermos que não foi oferecido em holocausto à filha. E quando diz aqui que as filhas de Israel, no versículo 40 do capítulo 11, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Está falando aqui sobre lamentação. Está falando aqui, lamentação, quando nós olhamos, é algo que fala a respeito. Quando você vai, por exemplo, em um culto fúnebre, você vai ali lamentar. Por quê? Porque você perdeu um amigo, ou um ente querido, ou uma pessoa, ou um patrão, um tipo de coisa assim. Então quer dizer, quando as filhas de Israel iam lamentar, então quer dizer, ia porque tinha perdido porque morreu, no caso. Então seria assim, né? Virou esse dito em Israel, porque na verdade realmente ele cumpriu o voto que ele tinha feito na sua filha, ofereceu ela, matou e ofereceu em holocausto. Então, o que eu deixo aqui para nossa meditação é isto aí, que Jefté, ele colocou a sua palavra, a palavra que ele tinha feito, o voto que ele tinha feito, acima de uma vida. E nós temos que tomar muito cuidado para não tomarmos decisões precipitadas que podem nos levar também a fazer coisa que vem entristecer ao Senhor. Porque, na verdade, não era da vontade do Senhor que jamais alguém oferecesse um sacrifício humano a Ele. Ele não aceita esse tipo de sacrifício. E quando nós olhamos para o texto, sim, nós temos que entender que aqui foi oferecido em holocausto a filha de Jefté. Então nós temos que tomar isso como lição e não fazermos esse tipo de precipitação, não tomar esse tipo de precipitação. Porque, na verdade, Jefté ele precipitou tanto que ele não sabia o que sairia ali da porta da sua casa. Então, como que ele iria fazer um voto daquilo que ele não sabia o que era que ele iria oferecer ao Senhor? E, infelizmente, foi algo que o Senhor abominava, que o Senhor não aceitava. Então, sendo assim, quando eu olho para o texto bíblico, no meu ponto de vista, no meu modo de entender, então, pelo que diz o texto, a filha foi oferecida sim em holocausto, ela foi morta, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, foi um dos erros mais absurdos que a Bíblia nos mostra, que foi essa decisão desse homem por nome de Jefté, porque ele colocou a palavra que ele deu acima da vida de um ser humano. E sendo assim, não só acima da vida de um ser humano, mas acima da vida da sua própria filha. Então, creio eu que ele fez isso mais para dizer que era um homem de palavra. Ele foi bem na guerra, ele fez tudo que agradou ao Senhor, mas no final ele fez a pior coisa de sua vida. Creio eu que não só desagradou ao Senhor, como até nos dias de hoje, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós ficamos tristes com esta decisão tomada por Jefté. Então eu deixo esta palavra para todos nós, que nós venhamos mais repensar daquilo que nós vamos fazer no dia a dia, para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas e jamais
colocar uma palavra acima ou tendo mais valor do que a vida de um ser humano. Então eu deixo esta palavra para a nossa meditação. Que Deus abençoe a todos vocês. Permitindo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.